Bom dia, pessoas. Que bom que todos estão aqui para a gente hoje se sintonizar com o Evangelho de Jesus. Para isso, nós vamos começar com a Bíblia. Hoje nós vamos começar com a Bíblia, tá? E é uma parte maravilhosa, como várias partes maravilhosas que tem na Bíblia. Nós vamos olhar aqui João 6:30. Atenção. Eles perguntaram: que sinais realizas para que possamos ver e acreditar em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Contudo, eu vos disse que me vistes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, eu não o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Linda essa passagem, né? E depois, logo mais na frente, a palavra que todo mundo conhece. Todo mundo aqui já ouviu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Ah, Jesus! Quanta bondade, quanto amor Ele teve por nós, para se fazer homem entre a gente e trazer, na medida que a gente compreendesse, esse pão da vida, esse pão do Espírito, esse pão da alma, que é aquele pão que Deus deu aos hebreus lá há muitos anos atrás, quando eles estavam no deserto, que era o maná. O maná, que era a orientação que Moisés dava para o povo. Esse alimento espiritual era o que saciava a fé dos hebreus naquele momento. Mas a gente entende que o maná é aquela comida que satisfaz plenamente o ser. Nós vamos falar mais sobre isso, mas vamos primeiro entender o que o Emmanuel tem de consideração a esse respeito, porque Emmanuel é um mensageiro que veio para nos fazer uma mentoria. Emmanuel vem fazer a mentoria. É o nosso coach. Exatamente. Hoje está na moda a mentoria, né? Você olha lá, faça uma mentoria. Então, ele diz assim: que lindeza o Emmanuel. Olha, brilhe a vossa luz. Por que ele está dando essa orientação para a gente? Vamos entender. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Gente, cada um vai se alimentar do que o Cristo deixou de acordo com a sua capacidade de entendimento, de digestão da coisa e de assimilação. Cada um tem um potencial próprio para lidar com o maná que Jesus nos traz, né? Continua Emmanuel: a abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Sobre isso, nós temos uma passagem
maravilhosa nesse livro Pão Nosso, onde ele disseca esse assunto sobre o que o homem busca. Eu vou orientar e vou dar de para casa para todo mundo ler quando chegar em casa, o Pão Nosso. Se não me engano, tem ele disponível em PDF, né? Na internet. Então, quem não tiver o livro, tem em PDF na internet. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Lógico, cada ser é único, cada ser tem uma história de vida, um potencial diferente, um dom, um talento específico. Assim como as células do nosso corpo. Cada célula, ela tem um talento, um potencial, um dom específico para trabalhar num órgão e fazer aquela tarefa no órgão do nosso corpo. Não é verdade? E assim, ela, com o pequenino papel dela, ajuda naquele órgão, que trabalha naquele sistema, por exemplo, sistema digestivo, sistema linfático. E cada sistema compõe o nosso corpo físico, esse vaso sagrado que nos foi concedido pela bondade de Deus para que a gente experimentasse as lições humanas, para que a gente experimentasse e aprendesse de maneira bem consolidada e aquilo passasse a fazer parte da nossa consciência, da nossa luz própria. Continuando, há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. O que acontece quando a pessoa, pelo próprio olhar dela, pela própria limitação que ela possui, ela acaba se sintonizando e acaba se conectando com a vitimação, por exemplo, com a lamentação, com as críticas. Então, ela escolhe ficar nesse ambiente emocional até que ela se canse daquilo, até que ela fique enfarada daquilo. E pelo sofrimento ela busque algo melhor, um alimento melhor. Ou seja, a pessoa que está com a tendência de entrar nessa sintonia da piedade, da autopiedade, da insatisfação, da tristeza, ela vai alimentar o espírito dela desse tipo de emoção. E o que vocês deduzem que esse tipo de alimento emocional vai trazer para o espírito dela? Mais sofrimento. Exatamente. A coisa vai ficando tão ruim até o ponto dela não tolerar mais e falar, chega, não quero mais isso. Por exemplo, a questão do perdão. Né? A pessoa tem tanto ódio, tanta mágoa, ressentimento por alguém que a machucou, por alguém que a prejudicou, por alguém que trouxe dor a ela e a quem ela amava. Direta ou indiretamente, ela culpa essa pessoa. Então ela se torna uma pessoa amarga, porque quem sente o ódio e a mágoa fica uma pessoa amarga, e não raro ela quer uma vingança. Fica tendo aquela emissão de emoção de vingança, de mágoa, de rancor, de ódio. E o que acontece com esse tipo de emoção? Quando a pessoa só fica pulsando essa frequência no cosmos. Ela vai se sintonizar com aquela frequência específica e vai se nutrindo daquele material mórbido e trazendo aquele material mórbido para o campo astral dela. Traz para o perispírito e para o campo astral vibracional dela. Quando ela traz isso para o campo astral vibracional dela, o que acontece? Aquilo fica circulando como partículas mórbidas e algum momento que acontece uma varredura daquela poeira que a circula, aquilo vai condensar. Todo mundo já varreu uma casa? Não vai dando um bolinho de poeira?
Mas antes a poeira estava esparramada no chão. Não era muito fácil de se ver, né? A poeira esparramada no chão. Mas quando a gente varre, dá aquele bolinho. E aí a gente põe na pazinha, joga no lixo. Qual que é o destino dessas partículas mórbidas que foram trazidas voluntariamente por nós, pela nossa escolha, pelo nosso livre-arbítrio? Qual o destino dessas partículas que se aglutinaram? Corpo físico. Corpo físico. Então elas são atraídas porque o corpo funciona como uma esponja, como um mata-borrão da alma. E essas partículas caem no corpo físico, aonde existe alguma vulnerabilidade, e vai virar um sintoma de doença, um desarranjo, um desequilíbrio físico. É onde a gente já começa a entender a psicologia psicossomática, né? Que se baseia no resultado das emoções que o indivíduo fica ali se debatendo o tempo todo, prisioneiro dos seus próprios pensamentos e emoções, até que ele adoece. E a doença vem como uma grande oportunidade de renovação, né? Morre algo para nascer algo novo ali, naquele lugar, uma nova emoção, quem sabe uma gratidão por uma nova oportunidade. Pode falar, Antônio. Eu estou vendo você falar, quando a doença se manifesta, a gente tem essa consciência de que ela começou com o nosso pensamento, com nossas ações, com algo que a gente mesmo atraiu. Quando a gente tem essa consciência, quando a gente aprende isso que a gente está aprendendo aqui hoje, fica mais fácil para lidar com ela e fica mais fácil para lidar com a cura dela. Exatamente. E aí, a gente pensa assim, puxa vida, foi eu que criei isso. Vem a responsabilidade, foi eu que criei essa doença. Também eu criei. Destruir isso de alguma forma. É onde nós temos o nosso Jesus querido que fala, né? Que traz a nossa cura. Que traz a nossa cura. Ele nos limpa, nos cura. E o que ele fala? Vai e não tornes a pecar. Ou seja, mude de postura, porque senão você vai entrar de novo naquela frequência mórbida e vai cair na mesma situação. Se é que não vem numa situação pior. Se é que não vem numa situação pior. Isso que o Antônio falou é de suma importância. De suma importância por quê? Porque nos traz aquilo que a gente tem uma tendência de fugir. A nossa tendência é fugir da nossa responsabilidade por tudo de ruim que nos acontece. Nós temos essa tendência de culpar alguém, culpar a vida, culpar o outro, e nunca a gente olha para nós e fala, fui eu que escolhi esse caminho. Fui eu que escolhi essa sintonia específica de emoção e de pensamento. Quando a gente assume isso, a gente dá um salto de consciência. Ninguém é culpado pelo que nós temos hoje, temos aqui agora. Ninguém é culpado pela nossa doença, pelo nosso infortúnio. Somos nós que buscamos de maneira direta ou indireta essa situação, essa experiência para a nossa vida. Muito bem, olha só, vinha de luz, uma simples apresentação. Isso é o prefácio do livro, é o prefácio. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, acabamos de falar. A pessoa fica presa na sua própria imaginação, na sua própria fantasia, atendendo a propósito deliberado durante séculos. Por que deliberado? Porque é a escolha dela. Ela quer ficar na dor, no sofrimento, ela deseja. Mas você chega para uma pessoa que está sofrendo e pergunta para ela assim, você quer continuar sentindo essa dor? Ela fala, eu não, claro que não. Mas isso é só a casca, é uma reação. Ela não quer sofrer, mas ela não quer mudar o padrão que gera essa consequência de dor nela. Por isso que a dor, nesse momento, funciona como uma pedagoga de incrível eficiência e eficácia para nós.
Infelizmente. Infelizmente. E ele fala, durante séculos. Perceberam? Durante séculos. A coisa não é, então eu quero Jesus, então eu quero ficar bom agora. Calma. Calma. Quantos anos você levou para gerar, vou dar um exemplo aqui, para gerar esse câncer? Quantos anos de invigilância você levou para gerar esse câncer? Agora que está começando a convalescença, não é da noite para o dia que se fica bom. É com o tempo, é com o esforço, é com o trabalho, é com o bom nutrimento da alma. Estamos começando a fazer um link. A alma que está frágil, débil, doente, necessitada. Do que essa alma precisa agora? Vamos imaginar uma pessoa que está no hospital, que passou por uma doença grave e está recuperando dessa doença. O que ela tem que tomar, além dos antibióticos? Uma alimentação forte, não é? Uma alimentação rica em proteínas, vitaminas, até carboidratos, precisa recuperar musculatura, precisa recuperar os hormônios, né? O equilíbrio hormonal. Então ela precisa de ter uma nutrição adequada, balanceada e muito, muito sadia. Aí é o que a gente sabe, né? A vida tem uma grande força de regeneração. A própria vida. Nós fomos feitos para termos saúde. Nós fomos feitos para isso. E quando a gente se propõe a cuidar, o que acontece com tudo que tem vida e a gente cuida? Fica lindo. Quem tem um jardim sabe disso. Quem tem animaizinhos sabe disso. Quem tem filhos sabe disso. Quando a gente cuida, a resposta da vida é imediata e boa. Mas é um processo. Então essa alma débil, frágil, recalcitrante, ainda necessitada de ancoramento, ela vai buscar que tipo de nutrimento? Qual que é o nutrimento da alma? Vão pensando. O que nutre uma alma, o que faz um espírito, por exemplo, aqui no Hospital de Almas, um espírito que está aqui internado, o que faz esse espírito regenerar, recuperar? Que alimento é esse que ele precisa tomar? Tem comida no plano espiritual? Tem carne lá? Né? O doutor Inácio, né, que gostava de um cupim. Tem cupim assado lá, churrasco para ele comer? Não tem. Qual que é esse alimento? Vamos pensando. Nós vamos chegar lá. Então eu falei, durante séculos, por quê? Porque esse tempo aí é um tempo de cada um. Porque, mas o fulano chegou pior do que eu e já está bem. Mas e qual que é a bagagem que ele tinha? Qual que é a mala que ele levou? O que ele já tem dentro de si como recurso? O que ele já tem guardado na consciência, que é de arquivo, que é só abrir esse arquivo que puxa o que está lá dentro desse arquivo? Então, cada um tem um tempo. E aqui, Emmanuel fala que algumas criaturas ficam séculos presas. Nós mesmos tivemos oportunidade de um dia conversar aqui, não vamos citar nome, obviamente, mas com um espírito que era senhor de engenho e estava prisioneiro na imaginação dele, na realidade paralela que ele criou de uma vida que já tinha acabado há séculos. Né? Ele só tomou consciência porque ele já estava num ponto de maturidade de receber um auxílio. Ele já aceitou aquele auxílio. Algo dentro dele estava pronto para sair uma nova consciência preparada para absorver a nova realidade. Né? Vamos continuar. Essas pessoas, né, suprem a mente de torturas contínuas. Tem, tá, gente? Tem pessoas que ficam alimentando a mente, fazendo autotortura. Lembrando de situações horríveis,
lembrando momentos de trauma. Aquilo fica passando na cabeça dela como se fosse um filme horroroso de um momento péssimo. Ao invés dela fazer voluntariamente uma superação e uma ressignificação dessa experiência traumática. Sabe? E aí a pessoa fica se torturando e às vezes reafirmando crenças limitadoras dentro dela. Com cada coisinha que acontece, às vezes ela acha que ninguém gosta dela e fica ali se torturando com aquilo. E uma coisa boba que acontece, às vezes alguém passa e não a viu, aí ela fala, tá vendo? Não gosta de mim. Mas a pessoa nem tinha visto, mas ela já criou um discurso para uma crença limitante que ela tem. Muito bem. E não pretendem construir senão a piedade alheia, sob a qual se comprazem. Tem pessoas que se alimentam da piedade alheia. Elas só ficam na queixa. E quando o outro fala assim, nossa, que pena. Aí aquilo dá um alívio para ela, dá um prazer. Aí depois, o que acontece com esses prazeres do mundo? Que na Bíblia fala os manjares do mundo, né? Emmanuel fala os manjares do mundo. Paulo de Tarso fala, quais são os manjares do mundo que a gente se compraz? Quais são, gente, os manjares do mundo que a gente se compraz? Comida, sexo, bebidas, drogas, cobiça, né? Inveja, vaidade. Tem pessoas que se comprazem quando alguém se dá mal. A pessoa tem aquele prazer, nossa, que delícia. Que bom que ele teve aquele prejuízo. Que bom que ela teve aquela doença. Deus é justo, né? Eu já escutei isso. Nossa, Deus é justo. Quer dizer, a pessoa tem um prazer com o mal do outro, a dor do outro. Tem gente que é assim. A gente faz isso todo dia. Por... Passa pelo direito, lutando assim, não acredito na polícia, eu tô ficando na frente. Fica desejando algo. Né? A gente quer ser o justiceiro do mundo. A gente esquece que cada alma está num patamar evolutivo diferente. Né? Então, olha mais o que tem de nutrimento de alma. Temos os ironistas. Ironistas são aquelas pessoas sarcásticas, que fazem uma piada maliciosa de tudo, que zombam da dor do outro. Vocês já viram pessoas assim? O negócio é trágico e ela pega o trágico, trabalha e coloca um cômico naquilo. São os ironistas. Temos os caçadores de gargalhadas, acabei de falar, que apenas solicitam motivos para os sarcasmos de que se alimentam. Tem pessoas que se alimentam do sarcasmo, do cinismo, principalmente os psicopatas. 4 em 100 pessoas têm psicopatia, tá, gente? 4 em 100. Hoje deve ter mais, por causa da transição planetária. Hoje deve ter mais. Mas a pessoa se alimenta do prazer de ser inteligente e ter enganado o outro. Porque hoje, com o mundo do jeito que está, com o mal assim aflorado, a mostra para todo mundo, só não vê quem não quer. Hoje em dia, essas pessoas, essas específicas, sentem prazer em enganar, em ludibriar. Tem consciência pesada, não? Não enganei um trouxa. Antigamente era enganei um bobo na casca do ovo, né? Vocês lembram? Agora isso está geral. São os golpes que a gente recebe na internet. São as compras que a gente faz de sites maliciosos que só ficam com seu dinheiro, nunca mais chega a sua compra, né? Eu já aprendi, não faço mais. Mas hoje em dia tem esse tipo de alimento, né? Esse tipo de alimento no nosso mundo de expiação e provas,
em plena fase de mudança para regeneração. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis. Isso hoje em dia nós temos aí um cardápio de narrativas que não tem mais limite. E é o que eu já falei aqui. As narrativas pegam pequenas verdades, fazem embutidos de mentiras e malícias e colocam para o invigilante comer. Aquele produto mental, emocional industrializado pelos inteligentes de uma narrativa eloquente. Pessoas inteligentíssimas que fazem as fakes e que dessa forma enganam a muitos. Muitos invigilantes caem nisso. Qual que é o objetivo dessas pessoas? Com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Tem pessoas que se alimentam de polêmicas. Tem pessoas que amam polemizar. Amam uma réplica. Amam uma tréplica. Amam estar ali numa discussão sobre o sexo dos anjos, que não vai dar a lugar nenhum. Uma perda de tempo e energia. Sendo que o serviço do bem fica colocado de lado. E a pessoa fica ali, se alimentando disso. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais em livros menos dignos. Gente, vocês acham que não? Mas tem livros aí que são da treva. Eu não vou enumerar aqui, mas quem já está estudando o Evangelho já é capaz de falar, não, isso aqui não é do bem. Não quero essa comida, não quero esse livro na minha vida. Não quero esse programa de TV. Tem pessoas que ficam horas na frente de uma TV se alimentando de noticiários sanguinolentos, perversos, programas que ficam ensinando subliminarmente as antivirtudes, canais que prestam um desserviço para a consciência e para a humanidade. Mas quem escolhe esse tipo de comida? O invigilante, aquele que não conhece qual é o alimento, o nutrimento espiritual sadio, saudável, né? Vamos ainda na vibração de Emmanuel. Sorvem tóxicos intelectuais em livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Claro que a pessoa está se envenenando, mas ela sente prazer. Ela sente aquele prazer mórbido de estar se intoxicando. É a mesma lógica de quem bebe os alcoólicos, de quem toma a droga, né? É a mesma lógica. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza. Isso aí, né? A pessoa cai nessa sintonia da tristeza. E a má notícia é que nós temos um índice altíssimo de depressão hoje em dia no planeta. O índice está alarmante. É depressão e ansiedade, tá? Tanto é que o índice de pessoas que não conseguem ter um sono sadio está... outro dia eu vi... não lembro não, mas era assim, eu assustei com o índice. Não vou arriscar falar não, mas é altíssimo. De pessoas que estão tendo que tomar remédio para dormir, porque não conseguem mais. O nível de aceleramento do pensamento e a qualidade das emoções que ela sente durante o dia geram uma estafa no final do dia. E elas não conseguem dormir. Tá? Há quem se nutra de tristeza, de insulamento. Tem pessoas que resolvem ficar isoladas.
Por quê? Você pergunta para elas falam assim, eu não tenho mais paciência de estar com as outras pessoas. Não quero estar com os outros. No que ela se isola, o que acontece com ela? Como que ela vai progredir? Do que ela vai se nutrir? Sendo que todo mundo conhece o principal nutrimento da alma. Qual que é o principal nutrimento da alma? Afeto, amor. Amor, afeto, é o principal nutrimento da alma, né? Nós já estamos começando a deduzir. Quem se isola, como que vai amar e ser amado? Como que vai dar afetividade e receber afeto? Né? De insulamento, de prazer barato. Nem vou falar dos prazeres baratos. Nem vou falar. Cada um imagine quais são esses prazeres que duram pouco, daí a pouco está o vazio. Inclusive açúcar, alimentos também. Inclusive alimentos, refrigerantes, esses que a gente chama de porcaria. Essas porcarias. Chocolate, eu ainda tenho essa fraqueza. Eu tenho essa fraqueza de alma. Não, isso aí vai levar alguns séculos, né? Emmanuel me ajuda. De prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. Tudo isso a gente falou aqui, dessas pessoas. Tudo isso é alimento do mundo. É o alimento que nos empobrece, nos enfraquece o espírito. A gente fica débil, a gente fica desenergizado. E a tendência, qual que é a tendência? A tendência de quem cai é cair mais. A tendência de quem cai é cair mais, gente. A tendência de quem cai não é levantar, não. Por quê? Por conta do livre-arbítrio dela. Ela está com o poder na mão, ela precisa querer melhorar. Ela precisa desejar. Nós já falamos do desejo aqui. O que é querer, o que é desejar. Aí o desejo promove essa oportunidade de ressignificação da vida. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou, nós falamos aqui, ficou enfarado de substâncias deterioradas da experiência transitória. Porque nós sabemos que isso tudo aqui é transitório. É uma simples passagem. Quando você assusta, você já fez 30. Piscou o olho, 40. Fez assim, 50. Nem fez nada, 60. Eu estou falando por mim. Então, passa muito rápido. Em breve estaremos do lado de lá. E o que a gente vai sentir quando a gente fizer a passagem? Como é que vai estar o nosso espírito? Vai estar fraco, debilitado, magrinho, doente, cabisbaixo? Ou vai estar rejuvenescido, revigorado, alegre, feliz? Porque, ufa, passei pela viagem, passei pela porta, deu tudo certo lá atrás, fiz o meu melhor, graças a Deus. Olha a diferença aí, gente. Então, posso? Claro. Na hora que você falou essa frase, fiz o meu melhor, que é quando o Emmanuel começou a trazer esse texto para a gente, ele falou isso. A doutrina, ela ensina que a gente não precisa ser santo de um dia para o outro. A proposta não é essa, que ninguém dá conta. Igual tem algumas filosofias religiosas aí que falam, olha, tem que fazer isso, se não fizer isso, se não fizer aquilo. Não. Aí o que ele deixou bem claro é o seguinte, olha, faz o que der conta. O que você der conta de fazer, você faz. Você vai chegar lá. Porque uma vez que a gente se propõe a fazer algo, assim, por menor que seja, pequenininho, coisa pequena. Olha, eu acho que vou dar um exemplo aqui, né? Eu falo 10 palavrões por dia. Vou ver se eu consigo falar assim. Aí você se policia. Você chega no final do dia, nossa, hoje eu falei 5. Dou conta. Não, amanhã eu não consigo falar nenhum. Aí você pega, opa, não falei. Assim, são coisas pequenas, que quando você consegue alcançar isso numa coisa pequena, você, opa, eu dou conta. Aí você já se propõe a fazer outra maior para você, naquilo que você dá conta. Então, a filosofia do Espiritismo é essa. É tanto que Emmanuel fala também, conhece-se o verdadeiro espírita
pelo esforço que ele faz em se melhorar. E não pelo melhoramento. Esse aqui é espírito de luz, esse é espírito de luz. Não. Ele fala do esforço. Agora, se você vai conseguir melhorar ou não, é outros 500. Mas se você está se esforçando, pelo menos, quando a gente desencarnar, quando a gente chegar do outro lado, assim, puxa vida, fiz o meu melhor. Em alguns pontos aqui eu não consegui, outros eu consegui parcialmente, esse aqui então não consegui foi nada, mas eu me movimentei, eu fui na direção daquilo que é legal. Então, isso é estado de consciência, quando você chega e fala assim, fiz o meu melhor. Gente, é um alívio tão grande. Então é simples, não tem fórmula mágica. Exatamente. Né? Eu vou pegar um gancho no que você falou sobre simplicidade. O maná, ou o manjar, que se fala do alimento, esse manjar tem o manjar do mundo e o manjar do espírito. A recomendação do Evangelho é a simplicidade. Emmanuel fala da simplicidade o tempo inteiro. O tempo inteiro. Principalmente nesse livro que é o Para Casa, o Pão Nosso. Que é o que vocês vão fazer hoje, à tarde, de Para Casa. Simplicidade e não complexidade. Porque o que é muito complexo, a gente perde muito tempo e a gente acaba não fazendo nada, igual ele disse. É preferível conseguir um pequeno passo de cada vez. É a mesma lógica da nutrição. É preferível você comer um pouco de qualidade do que comer muita porcaria, que só vai te fazer mal. E aí você vai, aos poucos, regenerando e alimentando a sua alma. Né? Então vamos lá. Aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. A gente vai querer mudar, a gente vai querer fazer diferente. E temos aí o convite do Cristo para que a gente engrosse a fileira dos semeadores do bem. Né? Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro. Para quem está faminto de claridade interna. Então a gente já começa a perceber que o que vai nos nutrir a alma, o espírito, é a nossa claridade interna, ancorada na nossa consciência. Precisamos nos tornar sábios para que a nossa consciência se expanda e para que a nossa luz interna brilhe, que é o título desse prefácio, brilhe a vossa luz, né? Este livro não é exortação nem profecia, é apenas um convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplande consumindo a energia que a usina fornece, ofereçamos a instrumentalidade da nossa vida aos imperativos da perfeição. Ou seja, precisamos focar na nossa perfeição. Nossa, mas que pretensão é essa, gente? Jesus falou, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É o nosso objetivo final. Nós caminhamos rumos à nossa perfeição. Todos nós um dia seremos perfeitos. Um dia. Sei lá quando. Mas um dia seremos. Nós estamos destinados a isso. É o nosso destino. Isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos querer. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos empenhar para adquirir a nossa luz, a nossa força que vem do alimento adequado que agora nos cumpre buscar. O Evangelho é o sol da imortalidade. Gente, eu pulei algumas
coisas, porque o tempo já está ficando curto e eu ainda tenho que ler um pedacinho. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espírito reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe a vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Emmanuel. Então, nós já lemos aqui a Bíblia Sagrada, começamos com ela, e agora tem um pedaço de Paulo, é coisa pequena, um pedaço de Paulo, que diz o seguinte: 134, nutrição espiritual. O tema do nosso estudo de hoje. Bom é que o coração se fortifique com a graça. Todo mundo sabe o que é a graça? A graça, gente, é o amor divino. O nosso coração precisa estar fortificado com o amor divino. A graça é isso. E não com manjares. Manjares do mundo que a gente viu aqui, que a gente inadvertidamente busca. Às vezes até inconscientemente. Busca. Lembra que eu falei? Você vira para a pessoa e fala assim, você quer melhorar? Não, claro que eu quero. Mas não quer mudar a postura. Não quer fazer nada. Não quer se esforçar. Não quer trabalhar com nada. Não quer abrir mão de nada. Mas quer ficar livre da dor. Tem uma palestra, não vem. Tem um livro para ler, não lê. Tem a oportunidade de não se engajar no trabalho, outra coisa distrai. E aí fica difícil, né? Então, se fortifique com graça e não com manjares, de que nada aproveitam aos que a eles se entregam. Paulo. Hebreus 13, 9. Tá? Então, qual que é o alimento da nossa alma? Qual que é o alimento? Qual que é o pão da vida? Quem é o pão da vida? Eu sou o pão da vida. Quem falou? Nosso amado divino mestre. Ele é o alimento do mundo e não os manjares, né, do prazer que nos afastam, nos distraem, nos excitam a mente, nos excitam o corpo, nos excitam as emoções, né? Quantas pessoas caem em joguinhos emocionais, fazem jogos emocionais. Temos que buscar o simples, e o simples é Jesus. Ele é o nosso maná. Ele é o nosso maná, nosso alimento espiritual, porque ele é o nosso modelo. Ele deixou o evangelho ao beija-flor ali, e nem tem flor ali. Ele é o evangelho hoje para nós. Ele é o nosso maná, ele é o nosso alimento da alma. Aquele que vai fortificar o nosso coração de graça é aquele que vai trazer luz a nós, ao nosso espírito. Por quê? Porque Jesus é o sol. Ele é o sol irradiante. E cada um de nós aqui é uma semente de sol. Nós somos uma semente de sol. Quanto mais a gente se alimentar de luz, que é Jesus, que é o grande sol, nosso grande sol, mais a nossa luz vai brilhar. E aí, gente, não estaremos mais com o nosso espírito, a nossa alma, fraca, desnutrida. Porque quem se nutre do evangelho se aproxima e se conecta com o Cristo, que é por intermédio dele que a gente se conecta com o Pai Criador. Tá? Então fica aí a reflexão sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O alimento da alma, o alimento do espírito, a luz que vai nos fortalecer para o nosso futuro, que nos aguarda. Nosso futuro está ali, é líquido e certo que caminhamos para o futuro. Tá? Fiquem bem, fiquem com Deus.